Turma do Rádio. Alegria, notícia, esporte, música. O rádio indo onde você está. Até no YouTube. Começa agora. Turma do Rádio. Turma do Rádio. Senhoras e senhores, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez para mais um programa da Turma do Rádio, né, Ricardo? Verdade, Jimmy. E como sempre, produzido nos estúdios da Escola de Rádio do Rio de Janeiro. E começamos com os destaques da semana, que tem o Dia do Turista. Dia de Santo Antônio, padroeiro das cidades de Pinheiral, Porciúncula, Teresópolis, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Dia Mundial do Doador de Sangue. Dia Mundial de Combate à Violência contra os Idosos. Dia Nacional contra o Colesterol. Dia do Profissional de Marketing. Dia do Vigilante. Dia do Cinema Brasileiro. E Dia Universal de Deus. Que Antônio, o santo casamenteiro, promova muitas uniões, mas, acima de tudo, que proteja as famílias. E por falar em proteger, nós precisamos estar mais atentos e vigilantes e doar sangue, hein? É isso, Jimmy. Não é? Ninguém sabe se amanhã os necessitados não serão nós mesmos ou aquelas pessoas que a gente ama. E quando vivemos o Dia Mundial de Combate à Violência contra os Idosos, nos deparamos com outra violência. Há de dedicar um dia para Deus. Porque todos os dias são dias de Deus, não é? É isso. Sem ele não há o que comemorar, porque não existiria o tempo nem qualquer um de nós. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar, só para amar. Turma do Rádio. E vamos em frente, vem ele aí, o nosso querido Francisco Barbosa. Ele falou, tá falado, né, Barbosa? Francisco Barbosa. Ô, meu amigo Jimmy, amigos da Turma do Rádio, vivemos um ano estranho, né? Temos uma Copa do Mundo batendo a porta, falamos de craques, de concentração, de famílias que vão à Rússia, de gente que joga fora do Brasil, gente que poderia estar aqui dentro nos dando felicidade também. E, ao mesmo tempo, a gente fala de um outro lado, de um Brasil que não para. O Brasil da Lava Jato, o Brasil das eleições, o Brasil de mais de 150 presos e muito mais por vir. Ainda mais com a abertura e a volta de muitos dos processos para a primeira instância. Vamos ver como é que a gente se comporta. Mas eu gostei dessa mistureba, né? De ao mesmo tempo em que a gente está ocupado e preocupado com a questão política e a questão grave de um Brasil que não pode parar, que tem eleições aí, que podem ser definidoras do nosso futuro, e serão, ao mesmo tempo em que a gente pensa numa seleção brasileira para nos dar alegrias e para, na Rússia, trazer mais um título para cá. O que, segundo os matemáticos, é bem provável. Matemática ou não, a seleção continua sendo a favorita. Matemática ou não, nossa política continua sendo esquisita. E está falado. Turma do Rádio. Quando chega a saudade, vem conosco, porque a Turma do Rádio tem a máquina do tempo, o baú do Jimmy Hall. Diga, Jimmy! Jimmy Hall. Digo sim, meu querido Barbosa, para você que está acompanhando o nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Sempre é importante falarmos isso, homenagear a você, a toda essa audiência, a todos os amigos que vão lá na nossa página do Facebook, dá um clique. Quem baixa a nossa estação Turma do Rádio na Play Store e carrega a nossa rádio aí no smartphone. Isso é muito bom, né? Deixa eu convidar você para matar saudades de um filme, no clima ainda dos namorados. Afinal de contas, tem gente ainda celebrando o Dia dos Namorados, não é verdade? Então, vamos lembrar desse filme maravilhoso, O Outro Lado da Vida, Ghost. Você viu, lembra? Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg conta a história de um amor que transcende, né, para outras dimensões, um amor profundo. Tem gente que está celebrando o Dia dos Namorados. E a trilha sonora desse filme, Righteous Brothers, Unchained Melody, é um momento muito bacana para a gente lembrar e continuar amando. E afinal de contas, o Dia dos Namorados ainda não acabou, aqui na Turma do Rádio. Oh,
my love, my darling, I've hungered for your touch. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. E você, tá gostando do nosso programa? Comente, participe dos comentários através do Facebook, também no YouTube, mande e-mails. É muito importante receber a sua impressão a respeito do nosso trabalho. E claro, hoje, convocar você para responder à pesquisa da Turma do Rádio. Santo Antônio é tido como santo casamenteiro. Você acredita que o casamento pode ser um milagre? E aí? Diz aí, responde aí através do Facebook. Nós estamos esperando por você. Na semana que vem a gente comenta alguns ouvintes, alguns amigos que deixaram sua opinião aqui na nossa página do Facebook. É muito importante, eu repito, você conosco aqui na Turma do Rádio. Turma do Rádio. E atenção, atenção! Estudo americano diz que dinheiro faz mesmo as pessoas mais felizes. Eu tô tão triste, Ricardo Alexandre. Eita, mundo louco! Conta pra gente, meu irmão. Vou contar sim, time, vou contar. Estudo de economistas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, desmente um antigo ditado popular. Segundo ele, dinheiro traz sim felicidade. O trabalho concluiu que as pessoas ricas são mais felizes do que as pobres. Os autores do estudo refizeram pesquisas sobre felicidade que foram realizadas ao redor do mundo e as relacionaram com a renda per capita, o crescimento da economia e a riqueza individual das populações. Então, concluíram que as pessoas mais ricas são mais felizes, assim como as nações mais ricas são mais felizes do que os países pobres. Os economistas da Pensilvânia afirmam que seus dados são mais confiáveis do que aqueles usados em 1974, com a conclusão de que dinheiro não traz felicidade. Olha, gente, se alguém acredita que dinheiro não dá felicidade, eu tenho uma sugestão. Dê seu dinheiro para mim e vá ser feliz. Você está ouvindo a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. E vamos à primeira parte do debate da Turma do Rádio. Mães e pais sempre dizem que amam todos os filhos com a mesma intensidade. Mas no programa de entrevistas da Inglaterra, várias mães afirmaram que têm um filho preferido. E as questões que ficam no ar. Você acredita que pais e mães têm filhos preferidos? E para você, pais e mães devem demonstrar suas preferências? Sérgio Américo. Você só tem meninas, né, Sérgio? Ou tem meninos também? É verdade, meu amigo. Eu passei de consumidor a fornecedor, né? É o que todo mundo diz pra mim, né? Que naquela nossa fase que a gente se encontrava na Tijuca, na noite, né? Muito tempo. Faz tempo. Tem muito tempo. Isso que o Barbosa é um dos caras mais sérios que eu já conheci na minha vida, se não o mais sério. Né, Edmir? Onde vocês se encontravam? Nas baladas da noite, como dizem aquelas pessoas lá da terra da garoa, nossos amigos. Mas enfim, deixa eu te dizer uma coisa, Barbosa, pra você... Você tem filha preferida? Das duas, uma que você gosta mais, se afina mais, se identifica mais? Sim, vou chegar lá. Não deixou molhar o bico. É rapidinho. Molha o bico. É rapidinho, Barbosa. O que acontece? Todos nós aqui, na vida, a gente tem pessoas com mais afinidade e outras com menos afinidade. Nunca aconteceu, você que está agora me vendo, essa pessoa trabalha comigo, mas o meu santo não bate com o dela, eu não gosto dela, eu não sei dizer porquê. Às vezes não há afinidade, não há uma identificação com alguma pessoa. Por que não poderia acontecer isso também com o filho? Lógico, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma quedinha por uma delas, não vou dizer qual. Mas aí, na pesquisa está bem explícito, eu concordo, você tem que fazer o possível para balancear esse amor. O amor tem que ser feito de toda a dedicação com seus filhos, mas aí é algo, como eu disse, que transcende até o lado físico. Talvez seja alguma coisa de Deus. Você pode ter uma certa preferência por um filho ou outro, mas na hora do amor, na hora do companheirismo, pelo menos eu faço isso. Na hora de estar presente, de demonstrar carinho e afeto, eu faço o possível e me desdobro para que preferências não fiquem aí explícitas. Mas de qualquer maneira, acho que não só com os filhos, mas na vida, você tem as suas preferências, né, Barbosa? Pois é, o Coelho Lima também
tem filha, né, Coelho? Exatamente. Uma filha. Uma filha. E aí, como é que faz essa coisa? A filha, quando entra, ela é mais colada com você, ou com a Mel, sua senhora? Olha, segundo a Mel, ela é mais colada comigo do que com ela, que eu absolutamente não concordo, mas não concordo mesmo. Mas como você está falando em questão de preferência, eu vou partir para a minha responsabilidade como filho e com respeito à minha mãe. Eu sempre fui o filho preferido da minha mãe. E meu irmão Marcelo, mais inteligente do que eu, mais nobre do que eu, não era postergado. Mas, de qualquer maneira, eu sentia que havia essa preferência da mamãe exatamente por mim. Embora isso não fosse assim tão patente, tão flagrante. Era para mim. Se ela tivesse que vir para o Rio de Janeiro fazer alguma prova, alguma coisa, ela trazia quem? Todinho. Então, a única coisa que eu posso te responder é com uma realidade que ocorreu comigo, tá, Barbosinha? Tá, mas você tem um filho também. E pende para que lado? Mais pro homem ou para a mulher? Ou não tem? O coração não tem preferências? Eu acho o seguinte, a preferência da gente só é demonstrada no momento em que eles precisam de nós. Aí sim, nós temos que esquecer se amamos mais a um ou outro para socorrer aquele que precisa de nós. Isto é que deve ser feito, nada mais além do que isso. Dá Alvazinha. Tá falado. Deixa eu pegar o Jimmy Hall aqui. O Jimmy. Aí, vamos lá. Jimmy, você tem irmãos? Eu tenho. Eu sou. Você acha que você é o preferido? Fui, com certeza. É mesmo? Por quê? Deixa eu explicar. Dava pra sentir? Posso esclarecer? Esclareça. É o seguinte, eu fui caçula. Quer dizer, eu caçula. E eu sempre fui muito amoroso. Eu sempre gostei muito de estar com a minha mãe, com meu pai. Eu sempre fui um cara que gostei muito de agarrar, beijar. Eu era mais brincalhão, espontâneo. Sempre fui assim, é a minha natureza. Meu irmão mais do meio, mais sisudo, mais festadão. E a minha irmã, professora, saiu cedo, começou a dar aula. Então eu ficava muito disponível. Então eu era o da vez, caçulinha já. Mas os quindim de aiá, né, da mamãe. Então eu fazia compra, eu já vesti minha mãe, mas minha mãe me ensinou a maquiá-la, que ela não enxergava, meu filho, me ajuda, eu tenho que ir para uma festa, como é que é, mãe? Eu achava interessante, não é coisa de boiola não, né? Não é aquele filho tratado, não é isso não, era de amor mesmo, então eu sempre fui muito agarrado com a minha mãe até o final da vida dela e com meu pai também. E eu acho que isso gerou um certo desequilíbrio na força, lá em casa. Pendeu pro meu lado, fazer o quê, né? A natureza é assim, mas a minha irmã nunca teve problema com isso. O meu irmão parece que acusou o golpe. Pois é. Assim como o Coelho Lima, o Ricardo Alexandre também tem um casal, né? Que é uma delícia. Nós falamos muito dos filhos, eu e o Ricardo. E o Ricardo, quando conta as histórias dos irmãos que se amam, que se ajudam, que um protege o outro, eu vejo muito de você nisso aí, Ricardo, e da sua mulher, né? Dessa coisa de vocês andarem juntos, serem uma família nuclear, unida e que um fica observando as necessidades do outro. Mesmo assim, com esse equilíbrio todo, tem um predileto? É o menino? É a menina? Ou não tem? Olha, eu acho, Barbosa, que família, em geral, não tem que ter predileção. Mas é da pessoa. Você acaba tendendo mais para um lado, para outro, sendo mais rigoroso com um, mais benevolente com o outro. Eu sempre tive, eu vou confessar aqui, preferência pelas filhas dos outros. Sabia que vinha coisa aí. Tadinho, você. Daqui a pouco a gente continua com essa bem-humorada Turma do Rádio. Até já. Turma do Rádio. A cada dia cresce o número de amigos da Turma do Rádio. São pessoas que nos ouvem pelo YouTube, pelo Facebook,
pelo celular, pela Rádio Metropolitana AM 1090, Rádio Teresópolis AM 1510, Rádio Agulhas Negras AM 640 de Resende, Rádio Alternativa Mais FM 99,1, Rádio Doce Olhar 94,3, Rádio Ativa FM 104,9 de São José do Vale do Rio Preto, Rádio Liberdade 98,7, Rádio Conselheiro FM 87,7 de Nova Friburgo, Rádio Antena Jovem FM 87,9 de Trajano de Moraes e outras que nos retransmitem na web, radionovamania.net.br, Rádio Catuca.com.br, Rádio Felicidade FM.com, Rádio Mais Carioca.com.br, BRB Esportes Brasília, Esporte Metropolitano, Rádio BentoRibeiro.com. Você também pode mandar seu recado, criticar, sugerir através do e-mail ouvinte@turmadoradio.com. A Turma do Rádio também vai até você, estudante de radialismo. Entre em contato conosco e peça a nossa presença em sua faculdade. E se você tem interesse em retransmitir nosso programa, fale conosco. Contato@turmadoradio.com ou www.turmadoradio.com. A Escola de Rádio, TV e Web é um centro de formação de profissionais e apaixonados pelo rádio. É onde nós gravamos a Turma do Rádio, que tem cursos profissionalizantes, cursos de especialização, palestras e workshops. A Escola de Rádio é uma referência para o profissional que quer entrar no mercado ou reciclar. Única no segmento, mais de 75% dos alunos estão no mercado de trabalho. Quer falar com a Escola de Rádio? Clique aí, www.escoladeradio.com.br ou telefone, prefixo Rio 21 22 25 5794. escoladeradio.com.br. Turma do Rádio. Estamos de volta, sempre agradecendo a você o carinho da sua audiência. É muito bom estarmos juntos aqui na nossa turma, você fazendo parte dessa turma do rádio. E agora é a hora dele, nosso querido Coelho Lima, nas malhas da lei e os crimes que marcaram época. Coelho Lima, bença painho, mais uma vez. Bom, meus amigos, eu hoje vou fazer diferente. Hoje vou fazer aquilo que sempre fiz a minha vida inteira na Bahia, aqui em Recife, em qualquer lugar. Contar uma história policial para vocês. Manuel Gonçalves da Silva, beberrão, cachaceiro, marido, né? Cheio de ciúme, ele chegou em casa e não encontrou a mulher. Resultado, tocou fogo no colchão e queria tocar fogo na casa. Esse sem vergonha saiu da casa dele e foi para a casa do cunhado pedir uma grana para comprar um colchão que tinha acidentalmente sido queimado, não por ele, mas por alguém que tinha deixado um cigarro no colchão. O cunhado deu o dinheiro para comprar o colchão. Fato que não aconteceu de jeito nenhum. Uma mulher, pau da vida com a história que eu estou contando a vocês, botou um advogado em riba dele, um advogado que ele também, para não ficar sem advogado, contratou um outro. E resultado, está até hoje, isso fazem 3 anos. Há 3 anos que os recursos estão dentro da lei, nos corredores do fórum, e ele bem do dele. E já disse a mulher que vai dar porrada nela uma hora dessa, para ela nunca mais fazer isso. Gente, há uma necessidade muito grande de se fazer justiça realmente, com uma lei dura, e não com essa porcaria que está aí, que não faz coisa nenhuma por ninguém. A verdade é a seguinte: quem tem alguma coisa que resolver nos corredores do fórum, se prepara para levar. Eu levei 20 anos para receber uma porcaria. Quer dizer, meus amigos, isso é uma falta de vergonha, isso é uma coisa incontestemente de terceiro mundo, que é o que nós somos. Aproveito para conversar numa pessoa que tem, sem dúvida alguma, um coração de ouro, Paulinho Gogó.
muito pouca gente, ou muita gente, sabe quem é Paulinho Gogó. E eu deixo um abraço muito forte para Paulinho por tudo aquilo que ele tem falado de mim pelo Brasil afora. Eu não mereço isso, meu caro. Eu não mereço mesmo. Eu sou isso que sou e nada mais além disso. E por falar em Paulinho Gogó, vou trazer para vocês o meu amigo Baba de Quiabo. Alô, Baba de Quiabo. Alô, Coelho Lima, vamos nessa, turma do rádio. A historinha de uma lagarta e um girino que se apaixonaram. A lagarta entrou no casulo e saiu de lá uma linda borboleta. O girino, por sua vez, se transformou num sapo feio. Quando a borboleta saiu voando, o sapo perguntou: "E aí, querida, nós vamos nos casar?" "Claro que não, isso era antes de eu me transformar nessa linda borboleta." O sapo: "Amor, você tinha prometido." A borboleta saiu voando, o sapo rapidamente esticou a língua e pegou a borboleta e comeu. Moral da história: por mais feio que você seja, se tiver uma boa língua, você sempre vai comer alguém. Você está ouvindo a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. No nosso programa, na nossa Turma do Rádio, ele fala de esporte, sabe tudo. Sérgio Américo, sempre contando aqueles causos maravilhosos. E aí, tá feliz com a seleção brasileira, Sérgio Américo? Muito feliz. O Brasil é o grande favorito para a conquista da Copa do Mundo. Agora, tem que jogar bola, né? Porque já fomos favoritos em outras Copas do Mundo. Em 2006, você lembra, né? Ah, coitado. E em 2006 a coisa desandou. Mas, enfim, eu fico muito feliz, não só de falar de seleção brasileira, mas contando esses casos engraçados, folclóricos do mundo do rádio e do futebol. E, Jimmy, você que é um grande comunicador, você sabe que a língua portuguesa, ela prega umas peças, não só em quem está sempre no ar, como também naquelas pessoas que buscam se expressar em entrevistas coletivas, e eu estou falando mais precisamente dos jogadores técnicos e dirigentes. Então, algumas pérolas que aconteceram nesse meu caminho, essa minha trajetória pelo mundo da bola, né? Dunga, o capitão do Tetra. Ele com aquele bom humor, né? Bem humorado, Dunga, né? Nossa Senhora. Só que não, né? Hashtag só que não. Mas enfim, o Dunga, técnico da seleção brasileira em 2010, chegou à Granja Comari com um belo terno. Opa. Muito bem vestido, aquele terno super bem cortado, A né? filha dele era estilista, não é isso? Exatamente, vou chegar lá, você quase matou a charada. Opa, foi mal. Não, tá certo. Você, o craque vê a jogada, aliás, o bom jogador vê a jogada, o craque antever, você já anteviu. Então o que aconteceu com o Dunga? Dunga chegou com aquele terno bonito, porta da Granja Comari, os fotógrafos estão ali, né? Clac, 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 clac. Aí vem o repórter e pergunta pro Dunga: Dunga, tá feliz chegando à seleção brasileira, mas principalmente muito bem vestido? Que terno bonito, Dunga. Aí o nosso querido Dunga meteu essa: não, foi um sugestimento da minha filha. Aí é difícil, não teria sido uma sugestão, mas ele meteu essa. Aconteceu, né? Aí depois, durante a Copa, aquela pressão toda em cima do Dunga, ele meteu também na entrevista coletiva: o problema é que o Brasil já entra em campo pressionado. Qualquer jogo que o Brasil entre em campo, a torcida quer que o Brasil vença e ganhe. Acho que sim, né? Sem perder não dá, né? Aí ele se embolou no vernáculo, né? Tem também a do Jardel, lembra do Jardel? Começou no Vasco, o Vasco do Ricardo Alexandre, jogou no Grêmio, é ídolo do Grêmio até hoje. O Jardel, ele, atuando pelo Grêmio, fez um golaço, aí o repórter de campo, lá na querida Porto Alegre, cidade que eu já morei e gosto muito, né? Lô Povão Gaúcho, nossa audiência também é grande, lá no sul do país. Opa. Não é verdade, Tchê? Tchê. Então, o Jardel saiu de campo e o repórter foi perguntar para ele: vem cá, Jardel, como é que você fez esse gol? Diz o Jardel, mais uma pérola para a turma do rádio: não, eu fui pela direita, fiz que fui, não fui, acabei fundo. Há quem garanta que o Nunes, quando jogava no Flamengo, falou isso, mas pela minha pesquisa, pelo que eu apurei, foi mesmo o Jardel. E para encerrar, uma última historinha, porque a língua coça, né? Quando eu estou aqui, a minha vontade de contar a história é até amanhã de manhã. Então, não só essa questão da língua portuguesa, que prega peça tem grandes comunicadores, não estou querendo ser pejorativo com os grandes craques e técnicos e dirigentes do nosso futebol. Só erra quem tá jogando bola. Pois é, aí também às vezes é um desconhecimento da cultura geral, né? Você lembra do grupo Pão de Açúcar, né? Sim. Em que o empresário Abílio Diniz, Sim. que é uma das maiores fortunas do planeta, ele era
sócio majoritário do Pão de Açúcar, que havia inclusive uma grande rede de supermercados no Rio de Janeiro e no Brasil, o supermercado Pão de Açúcar, né? Não é verdade, Mauro? Nosso Mauro aqui que sabe Está dizendo tudo. que ainda existe, né? Ainda existe, né? É que fez o vendido para o Cassino, o grupo Cassino francês. Então, você vê como é que são as coisas. Eu estou aqui querendo soltar as pérolas, estou quase soltando uma também, dizendo que acabou o que não acabou, né? Mas faz parte, né? Ao vivo é assim mesmo. Aí o nosso querido Fábio Baiano, na concentração do Flamengo, estava com o Jamir, que por sinal a gente falou de Porto Alegre, é gaúcho, jogador revelado pelo Grêmio. O Jamir jogou um determinado tempo pelo Flamengo, então o Jamir e o Fábio Baiano estão ali folheando a revista Caras. Aí aparece o Abílio Diniz. Aí diz o Fábio Baiano, né, com aquela cara assim de perplexidade: meu Deus, olha a mansão, Jamir, do Abílio Diniz, esse grande empresário. Aí é que vem a parte boa. O Fábio Baiano olha para o Jamir e diz assim: poxa, eu não sabia que esse negócio de transportar gente em bondinho dava tanto dinheiro. Nosso querido Fábio Baiano confundiu o Pão de Açúcar. Turma do Rádio. Bom, gente, muitos pedidos, muitos ouvintes pedindo para matar saudade dos Beatles. Jimmy, coloca uma dos Beatles. Olha, tem muita discografia maravilhosa, mas eu gosto muito de Let It Be, do ano de 1970, o último LP, né, o último disco dos Beatles. Logo terminaram, separaram, acabou a banda, mas deixou para nós um acervo musical maravilhoso. Vamos lembrar Let It Be com os Beatles. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Já estamos na segunda parte do debate da Turma do Rádio e vamos falar agora de compras de supermercado, né? Eu sempre confesso, e os meus amigos sabem disso, que a maior prova de amor que eu dei para minha mulher foi passar a fazer compra em supermercado. Que era uma coisa que você poderia me pedir qualquer coisa. Vá a pé para a China, entendeu? Sobe o Himalaia de cueca, eu ia, na boa. Agora não me peça para ir ao supermercado. Mas homem casado sabe como é, apaixonado, amoroso, vai para esse sacrifício e o pior, depois começa até a gostar. Eu vou saber da rotina desses aqui, né, desses nossos amigos da Turma do Rádio, para fazer compras em supermercado. Vou começar pelo nosso cozinheiro-chefe. Ele sabe, quando vai para uma cozinha, o que é bom, o que é ruim, o que é necessário para aquele final de semana. Jimmy Hall, que é o nosso homem bom de prato, não só de comer, mas de fazer também. Gosto Jimmy, mesmo. tem alguma rotina para o supermercado? Faz lista de compras, começa pelas bebidas e termina nos cereais, passa primeiro no hortifruti. Me conta, como é que é o teu dia de supermercado? Tenho dois momentos diferentes na minha vida supermercado. Quando eu vou sozinho e quando eu vou com a Luciana. A Luciana é chefe, a minha mulher é chefe de cozinha, a Luciana é quituteira profissional. Então, quando eu vou comprar com ela, tem sempre os detalhes. Não pode faltar a páprica doce, páprica não sei o quê, a pimenta do reino, pimenta, aí tem o caldo de galinha. Então, tem uma rotina diferente quando ela está junto. E essa rotina, muitas vezes, me é estressante. Por quê? Se ela vai fazer uma moqueca, ela já sabe os ingredientes, mas ela olha todos os outros ingredientes, pega a embalagem, lê, aí olha o verso e tal. Isso para mim é a morte, Barbosa. Porque se nós fizermos a moqueca na semana que vem, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai pegar aquele mesmo tempero, olhar, mas já leu na semana passada. O que tem de novo? Tem algum produto feito pela NASA, alguma coisa. Isso me irrita muito. Então, mas eu tenho que atender a demanda da chefe da cozinha, que é a Luciana. Quando eu estou em Teresópolis sozinho, eu tendo a comprar as coisas que eu sempre compro. É uma repetição. Eu sou rápido no supermercado e tenho uma tática para trafegar pelas gôndolas. Eu começo numa ponta e venho serpenteando até chegar ao final. Aí eu já passei todas, não fico que nem gente perdida.
compra um negócio aqui, aí volta lá na sessão, depois volta de novo para o outro lado, fica, sabe, dando volta no mercado perdido. Eu não. Eu sou muito objetivo. Gosto de ler rótulo, validade, isso me chama atenção. E eu sempre ouvi falar que validade dos produtos é importante. Então, tem produto em promoção numa gôndola no supermercado, eu pego para ver se eles estão desovando, tem um prazo de validade muito curto. Costumam fazer essas táticas para desovar o estoque que ficou encalhado. Então, tenho esses dois momentos, com Luciana e sem Luciana. Ricardo Alexandre, faz compras mais sozinho ou acompanhado? Sempre acompanhado. Sempre com a sua mulher? Você não faz compras sozinho nunca? Faço, volta e meia alguma coisinha, né? E quando eu você saio de casa, eu já sei o que eu vou comprar. Eu sou rapidíssimo no supermercado. Como todo homem, por isso que o Jimmy fica irritado com a Luciana. Direto. Agora, uma coisa que o Jimmy falou e que virou agora uma sessão, que mais tarde o Mauro, que é um especialista no assunto, vai falar disso, é a questão da validade do produto. Agora existe uma seção em quase todo supermercado que é produtos próximos da data de vencimento e custam mais barato. Então, às vezes, você vai comprar um produto para seu consumo imediato, e vale a pena você comprar ali, que custa quase a metade do preço normal. Eu acho barato isso e também no supermercado eu costumo aproveitar as ofertas. Estou sempre atento às ofertas. Sérgio Américo. Sérgio, você tem jeito de ser bom de compra, viu? Você deve ser que nem que eu. Você entra e come tudo com os olhos, né? Se puder, eu quero comer isso, eu quero... Como é que é a sua rotina? Você vai ao supermercado sozinho ou acompanhado? E como é que é a sua rotina nesse dia, Sérgio? As aparências enganam. Não sou tão bom assim de supermercado, não. O que acontece, Barbosa? Eu, no momento da minha vida, eu vivo um casamento à distância, porque minha mulher ela dá aulas em Cabo Frio, então eu vivo no meu apartamento, moro sozinho, e ela mora no apartamento dela, mas a gente está sempre juntos. Só que devido às atividades profissionais dela, e ela 3 vezes por semana está em Cabo Frio, quando posso até eu acompanho, então a gente, quando faz compras juntos, são compras de menor expressão. Quando eu estou sozinho, vou te confessar que eu não sou como o Jimmy Hall e a querida Luciana, a esposa dele, né? Eu não sou um grande cozinheiro, né? Eu, para ser sincero, pouca coisa eu faço. Eu sou aquele cara que, coitadinho do fogão, né? Que voa tudo, né? É óleo, é margarina, depois para limpar, dá mais trabalho para limpar do que para comer. Aí eu almoço, quando eu vou limpar o fogão, já estou com vontade de comer de novo. Então, as minhas compras, elas têm sido, digamos assim, em menor volume. Mas qual é a minha preocupação? Deve ser também a preocupação de várias pessoas que estão me ouvindo e assistindo. Eu tenho, por exemplo, gastrite, tomo medicamentos, então existem determinados alimentos que eu tenho que evitar e outros são bons para o estômago. Então eu sempre vou na parte de hortifruti, né? Aí compro manga, compro muita maçã, uma pera, banana. Procuro ver, logicamente, a procedência, né? Tem muito especialista que diz como você tem que escolher a fruta, de repente até o Mauro daqui a pouco vai esclarecer isso de uma maneira muito mais técnica. Mas, de qualquer forma, procuro ver se a fruta não está pisada, se não tem aquela parte que você vê que ou a fruta caiu no chão, ou muita gente pegou. Não sei se isso tem a ver, mas eu não gosto de fruta amassada, por exemplo. E, amigo, compro carne, procuro ver sempre o preço, né? As promoções, como disse o Ricardo, a procedência e também os ingredientes do alimento. Até porque o meu estômago necessita de um cuidado maior. Então, todo alimento que eu pego, eu procuro ver quais são os nutrientes básicos, qual é a fórmula do alimento, o que tem ali, por exemplo, sódio. Eu não posso consumir muito sódio, até pela hipertensão arterial. Então, a gente fica ali nessa preocupação, né? E sempre que é bom também comprar uma cervejinha que ninguém é de ferro, né, Barbosa? Bem lembrado. Eu tenho um amigo meu, o Fernando, que inclusive faz parte desse nosso time aqui, que é onde ele começa a compra. É verdade. E às vezes começa e termina. Né? Só faz, já está lá, só compra aquilo e sai. Mas, desculpe, Fernando, foi mais forte que eu. Tem a cesta básica que tem a picanha também. Marlon Jordão, meu caro. O Marlon que, como eu, é bom de prato. Come com prazer, se delicia. A sua compra de supermercado, qual é a rotina? Você vai com a sua mulher, você vai sozinho? E por onde você começa, por onde você termina? Faz lista, faz no improviso. Me conta, Marlon. Barbosa, eu sou o kamikaze do mercado. Gostei. Pensei essa expressão agora. Eu começo por qualquer lugar.
Eu entro no mercado, tá muito cheio de um lado, eu vou pro mais vazio. Né? Aí começo lá, e aí passo, tô precisando de arroz, aí pego arroz, biscoito, aí pego biscoito, queijo, pego o queijinho, né? Normalmente as coisas mais pesadas, se der, eu pego primeiro, né? Vai ficar embaixo. Então eu passeio pelo mercado, observo o mercado, curto o mercado, é verdade. Eu não, embora seja uma coisa cansativa, é importante, eu penso, ser oportunista ali das ofertas, das novidades, dos produtos. Eu gosto de experimentar produtos novos, né? Embora tenha sempre aquele sabão em pó tradicionalíssimo, e eu muitas vezes descobri produtos maravilhosos que depois se tornaram grandes marcas. Comprei baratíssimo. Então, experimentando. E também já me arrependi, já comprei coisas, biscoito, que você fala, meu Deus, isso aqui só com aquela pastinha. Senão... E a pastinha tem que estar muito boa. E tem que ser aquela boa, né? Senão... Tá falado, meu caro Marlon. Agora a gente vai falar com Mauro Moreira, que a partir desse programa toma uma posição especial. Ele é um consultor de mídia, um experto em mídia, um campeão que vai nos trazer muitas explicações para muitas coisas e muitas das vezes vai se valer de outros especialistas, de fornecedores, de supermercadistas, de empresários, para nos ajudar a entender como é que as coisas acontecem, porque não é nada despretensioso nem na exposição e colocação dos produtos no supermercado. Tem ciência a compra no supermercado e o supermercado para a gente fazer uma boa compra, Mauro? Obrigado por estar com a gente. Olha, Barbosa, a coisa mais importante que você pode perceber dentro do supermercado é que só tem ciência. E nós somos sugados por essa ciência e trabalhados dentro do nosso emocional para que a gente faça sempre aquilo que eles querem que nós façamos. Não que isso seja ruim, não que isso tenha algum cunho de malefício, muito pelo contrário, eu acho que o grande benefício disso tudo, eu falo porque eu vejo de uma outra maneira, eu sou consumidor como todos nós somos, mas eu tenho um certo prazer, porque eu acompanho isso há muitos anos e tenho a vontade de descobrir exatamente onde é que estão os pontos fracos e os pontos fortes. Era isso que eu queria aproveitar contigo. Não é à toa que quando na maioria dos supermercados você entra, as bebidas estão à direita, o arroz e o feijão está à esquerda, perfumaria está na sua cara, você entra pelo corredor da perfumaria, nada é sem querer. Nenhum padrão aleatório, isso tudo tem ciência. Tem um objetivo, e o objetivo básico é que você consuma não só os produtos em promoção, que são os produtos que têm uma margem menor de lucro para o supermercadista, para o lojista que está trabalhando esse tipo de promoção justamente para que você seja atraído para a loja, mas ele tem os pontos onde ele pode recuperar isso que ele está oferecendo a você. E, obviamente, em perfumaria, onde tem um valor agregado muito grande em cada produto, onde você encontra isso no açougue, nas ilhas de congelados, onde você encontra os produtos para famílias pequenas, para casais sem filhos, aquela dinâmica do dia a dia, onde você precisa realmente de uma alimentação mais rápida, mais dinâmica, mais ligeira. Mas, além disso tudo, você tem alguns fatores que são importantíssimos. O primeiro deles, que é imperceptível a olho nu para o consumidor em geral, que é o gerenciamento das categorias. Isso é uma coisa que não tem nada de estratosférico, fora da nossa realidade, mas é importantíssimo quando você quer fazer uma boa compra e você entra com um objetivo como vai o Ricardo, como vai o Sérgio. Quando você tem um supermercado que ele se baseia muito no gerenciamento dessas categorias, ele trabalha de acordo com a necessidade sua e reforça no seu inconsciente aquilo que você pode vir a adquirir para te ajudar naquilo que você foi objetivamente fazer. Se você chega dentro do supermercado para comprar os insumos básicos para fazer um churrasco, obviamente que você tem que chegar num departamento onde você encontre a maioria dos produtos que você se destinou a comprar. E alguns supermercados fazem isso com maestria, alguns não. Você encontra um saco de carvão e vai encontrar o sal grosso a quilômetros de distância no fundo da loja. Isso aí leva você ou a ser induzido ao erro, sair de lá sem um produto que é fundamental para que você realize o negócio, ou faz com que você tenha à sua mão 3 coisas que você não imaginava que iria comprar, mas que eram necessárias e você superou a expectativa. A que você atribui
desorganização de alguns supermercados. E isso é difícil de acontecer, não é não, Mauro? Cada vez mais difícil. Ou não? Hoje, é uma coisa mais comum? Eu diria que hoje já existe um trabalho muito mais aprofundado, até porque isso vem de muitos anos, essa conscientização, esse treinamento continuado para as equipes poderem trabalhar em cima desse gerenciamento de categorias. Então, antes você via praticamente em qualquer lugar um produto completamente diferente daquele segmento colocado fora do alcance do cliente, quando ele deveria encontrar aquilo ali dentro de um setor onde você encontrasse 2, 3 produtos que são correlatos. Então você encontra um tempero ou um molho próximo da gôndola do macarrão, você encontra um tempero próximo do arroz, e você encontra, voltando ao churrasco, próximo da seção de carnes, mesmo que você tenha uma gôndola pequena, mas você tem ali todos os artefatos para fazer esse churrasco. Então, isso tudo faz com que você aproxime o poder de compra que esse cidadão que entrou dos objetivos da própria casa. Porque a casa, obviamente, ela trabalha não só com desconto, mas ela trabalha com a possibilidade de te vender alguma coisa que está fora daquele padrão de margem pequena que ele trabalha. Então, a partir do momento em que você consegue fazer com que isso funcione dentro da loja, você faz com que a pessoa que chega na loja, ela naturalmente ela passa a ter uma empatia muito grande com aquele estabelecimento. Porque você passa a entender que aquilo que você fez naquele dia foi muito mais producente do que você faria indo 2, 3 vezes ou indo a 2, 3 supermercados. Agora, tem algumas ousadias que são muito interessantes. Eu queria saber de você qual a intenção dessa ousadia. Por exemplo, supermercados que logo colocam uma pizzaria na sua entrada. Em vez de você entrar numa perfumaria no supermercado, embora depois lá dentro tenha mais ou menos uma coerência parecida com os demais, mas a entrada é inusitada, é surpreendente. Ou colocam uma padaria na saída. Antes de você fazer o seu pagamento, você tem que obrigatoriamente passar pela padaria. Isso é proposital? É um interesse de determinada marca de supermercado, por exemplo, de ganhar mais ou investir mais nesse segmento? Eu acredito que tem 3 fatores aí que a gente pode analisar. O primeiro deles, e o mais importante, é que uma pizzaria ou uma cafeteria ou mesmo uma pequena lojinha de doces ou lanchonete, você atrai o cliente, principalmente o nosso amigo Ricardo, que não gosta do trânsito na loja, para que ele leve alguém para fazer o trabalho sujo e ele fique ali tranquilamente aguardando, aproveitando, mas fazendo aquela visualização do que está acontecendo dentro do mercado. Porque a coisa mais interessante do mercado, o movimento do mercado, eu acredito que para todos nós seja até interessante como experiência. Agora, as agruras de você enfrentar uma fila, de você enquadrar teu perfil, que não é aquele perfil de socialização com o meio do supermercado, é muito difícil. As pessoas, às vezes, não têm a visão que eu tenho, por exemplo, trabalho profissionalmente nisso, mas que no dia a dia elas praticamente odeiam aquela situação. Pois, né? Mauro, você agora está frito, porque a partir de hoje, do programa de hoje, e nos próximos programas, nós vamos nos valer desse seu conhecimento para fazermos as melhores compras possíveis. Saber que produto escolher, por que a gente está escolhendo, de que forma escolher esse produto, onde ele pode estar localizado, o que pode ser uma cilada, o que pode ser uma vantagem para nós. Você, a partir de agora, está comprometido com a turma do rádio de ser nosso consultor e pode se valer dos especialistas e fornecedores e empresários que você quiser. Todos eles, se são seus convidados, são nossos também. Não, nós vamos trazer aqui exatamente o núcleo, aquilo que dá vida ao supermercado, que faz o supermercado ser essa coisa meio que o amor e ódio de todos nós. Porque é no dia a dia da ida ao supermercado, da convivência, e nós, cada dia que passa, até pela questão da crise financeira que nos acabou com 4 anos aí de movimento, de fluxo grande, até dentro do próprio supermercado houve uma queda de 6%, 7%, agora que está havendo uma retomada. Então, o que houve é que você não tem mais aquela flexibilidade que você tinha
anteriormente, para escolher aquele do supermercado dos seus sonhos, aquele que seria a marca que faz parte da sua vida. Hoje você tem que frequentar uns 3, 4, 5 supermercados diferentes para que você tenha um ganho mais ou menos dentro da mesma faixa, por uma questão simplesmente de posicionamento. Alguns têm uma margem melhor num determinado produto, outros têm uma margem melhor em outro, e não há mais aquela questão que você poderia até falar, um supermercado vende mais barato, o outro vende mais caro. Hoje não existe mais isso. Hoje o que existe é uma luta constante para que as margens e os ganhos sejam lineares e que se possa ganhar com isso sem afetar o bolso do consumidor. Compromisso nosso, Mauro Moreira vai estar com a gente, vamos às compras com a turma do rádio e vamos saber na gôndola qual a melhor escolha. Mauro vai estar com a gente nos próximos programas, você não pode perder. Suas compras vão mudar, mas antes de você mudar de posição aí onde você está, vem aí o Jimmy com o Ricardo para fechar esse programa daquele jeito que você gosta. Diga, Jimmy! Turma do Rádio. Digo sim, meu querido Barbosa. Para encerrar esse programaço, só mesmo a filosofia de Budiquim do Ricardo Alexandre. O fim de semana deveria ser multado por excesso de velocidade. É isso mesmo, passou rápido para você, para todos nós, mas a certeza que na semana que vem nós temos um novo encontro. Tá combinado? Até semana que vem, gente. Tchau, obrigado pela audiência. Você ouviu a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro.